Estou começando hoje aqui com o meu filhotinho, Spock, 4 meses de idade, né? Nasceu em novembro aqui, né? Filhote da minha gata que eu resgatei. Olha que coisa mais linda de gatinho. Esse é o Spockinho. Tem 3 filhotes, mais 2 fêmeas. Esse é o macho. Nas próximas aulas eu vou mostrar os outros. Mas ele é um amorzinho, né? Olha que coisinha linda. Deixa eu colocar ele aqui junto com a irmãzinha dele, né? Vem aqui, vem. Vou lá botar você. Então vai você agora. Olha lá, esse aqui é a Agna, a irmãzinha dele. Olha que coisinha linda. Também 4 meses. Está aqui, fica aqui no estúdio. Não sai daqui, deixa com a gente. Os filhotes da Tequinha. Deita aí. Eles vão na caminha deles ali. Bom, pessoal, hoje, a nossa aula de hoje, então, é sobre a abertura da terceira visão e a mediunidade como ferramentas para o despertar espiritual. Muito bem. Então, nós devemos compreender que existe 2 tipos de médiuns, né? Existe os médiuns que nós chamamos de naturais, cuja mediunidade já se mostra desde a infância. Caso de muitos médiuns famosos que a gente tem no Brasil e que, ao contar a sua história, nós sabemos que desde criança essa mediunidade, essa paranormalidade já se manifesta, sem que ele tenha feito nenhum esforço para isso, né? Eles já, quando crianças, já são videntes, quando crianças já tem projeção astral e várias experiências, então, de ouvir espíritos, de falar com espíritos e de pessoas que ele não tem noção que estão mortas, né? Então, esse é o tipo de mediunidade natural, onde o indivíduo não precisa fazer nenhum esforço e ele já vem com essa mediunidade, tá? Agora, um dos fatores importantes dessa mediunidade natural é o que ele vai fazer com ela, né? Por exemplo, existe muita mediunidade natural que se manifesta em crianças, porém, se ela fizer parte de uma comunidade religiosa católica, ou de uma religiosidade, de uma crente, que a gente chama de crente, né, os evangélicos, eles vão procurar reprimir essa mediunidade, porque eles não entendem essa mediunidade como uma ferramenta, como um presente divino, e vão encarar essa ferramenta como uma ferramenta do demônio, do Satanás, essa coisa toda, né? Então isso pode ser algo muito ruim, né? Uma pessoa que não tem uma capacidade filosófica ou uma compreensão de sua mediunidade, ela pode barrar isso por uma questão fundamental, que é o medo. Quando você incute o medo neste indivíduo, o medo do demônio, do Satanás e fenômenos transcendentais, essa pessoa cria uma barreira psicológica tão grande que essa mediunidade, ao invés de elevar esse ser e conduzi-lo à iluminação, pode conduzi-lo a um estado de loucura, de demência, de perturbação e até de esquizofrenia. Ok? Então, a mediunidade não trabalhada corretamente, ela pode mais prejudicar do que auxiliar o indivíduo numa evolução espiritual. Eu tenho visto muito isso por aí. E nós temos o segundo tipo de mediunidade, que é a adquirida. O que é uma mediunidade adquirida? É uma mediunidade onde o indivíduo constrói essa mediunidade ao longo da sua vida. Ele trabalha incessantemente para o despertar da terceira visão e da sua capacidade, ou de psicografia, ou de incorporação. Muitos médiuns descobrem essa capacidade na fase adulta. Eu tenho pessoas que descobriram que são médiuns, são 60, 70 anos, vão lá num centro espírita e acabam incorporando, acabam passando por uma experiência mediúnica, né? Então, não há idade para a mediunidade se manifestar, né? E também
eu acredito que a melhor mediunidade é a mediunidade adquirida, porque a pessoa, ela se prepara, né, para a chegada da mediunidade, para essa chegada. Então, uma pessoa que vai estudar, uma pessoa que sabe o que é, uma pessoa que vai em busca ele quer essa mediunidade, ele quer usar essa ferramenta para o seu progresso espiritual e também, em muitos casos, ajudar e auxiliar a vida de outras pessoas. Então, a mediunidade adquirida, ela pode ser adquirida com mudanças, né, de vida, de foco, onde você passa a focar a sua jornada pela vida no processo espiritual, quando você foca a sua vida no espiritual. Então aí você vai fazer mudanças, né? Você muda a sua alimentação, né? Você começa a fazer práticas espirituais, né? Como yoga, tai chi, meditação, né? Você faz atividades como cursos que a gente dá sobre projeção astral, né? Então todas as atividades que vão levar o indivíduo a um desenvolvimento daquilo que nós chamamos de terceira visão, né? Que é a visão espiritual, e a própria mediunidade em si, incorporação, né? Psicografia e outras coisas, né? Muito bem. Então, nós precisamos compreender que a mediunidade, quando ela vem de forma natural, como eu falei para você, ela tem todos esses aspectos. Você, às vezes, não pode confundir um médium com um sábio. Porque, às vezes, os médiuns são confusos, são perturbados, são pessoas que carregam muitos problemas pela vida, pessoais, problemas comportamentais, né? Então, essa pessoa, ela é uma pessoa comum, ela não usa muito a ferramenta da mediunidade para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal como ser, como alma. Ele acaba simplesmente se tornando um médium inconsciente, onde o espírito incorpora, dá as mensagens, faz, e ele nem sabe o que aconteceu, o que rolou, e às vezes ele nem aprende muito com aquilo que está acontecendo. Eu acho interessante a mediunidade adquirida, porque a mediunidade adquirida ela é construída ao longo da vida, né? O indivíduo se prepara, o indivíduo estuda, ele evolui, ele cresce espiritualmente, e como, né, última etapa dessa jornada, advém a abertura. Ok? Então a abertura mediúnica, a abertura terceira, se torna, ou seja, o ápice da sua conquista espiritual. E quando ela vem neste momento, nesse ápice, ou seja, existe toda uma base pronta, preparada para se entender, para se usar melhor a mediunidade e essa abertura de consciência. Ok? Então, fundamentalmente, no campo daquilo que a gente chama de mediunidade no mundo e no Brasil, esse é um panorama bastante interessante. Nós conhecemos muitos sábios, eu conheço muitas pessoas sábias, né, que eu aprendi muito com elas, professores de yoga, né, muitos mestres mesmo que eu encontrei pela vida. No entanto, eles não eram médiuns, tá? Eles não eram médiuns, sacou? Ele não manifestava fenômenos paranormais através dele, né? E muitas vezes eu encontrei excelentes médiuns, muito bons médiuns, mas que não sabia nem ler nem escrever. Vocês estão me entendendo? Tinha uma baixa cultura, era uma pessoa que não sabia como utilizar esse dom mediúnico para levar isso para outras pessoas, para divulgar a mediunidade com profundidade. Porque, claro, quando você vai falar, quando você vai ensinar, você tem que ter um dom para isso também, né? Então você tem que ter uma ferramenta chamada cultura, você tem que ter conhecimento,
né? Para fazer o trabalho bem feito. Né? Então, a mediunidade, ela não é sinônimo de cultura. Você pode aprender com a mediunidade, mas tem pessoas que são médiuns e não aprendem com a sua mediunidade. É interessante isso, mas é uma observação que ao longo da minha vida, da minha pesquisa, eu me confrontei com todo tipo de médium que vocês possam imaginar. Sabe? Desde médiuns muito sábios, médiuns muito inteligentes e médiuns egocêntricos pra caramba. Sabe aqueles médiuns egocêntricos, estrela, astro, né? Que tem o ego desse tamanho, sabe? Aquela coisa toda. Entendeu? E o verdadeiro sábio, né? Como Lao Tzu diz, é aquele que é mais humilde do que qualquer pó de areia pelo chão, né? Então nós temos que aprender muita coisa antes da mediunidade. Por isso que eu gosto muito desse processo número 2. Eu gosto de construir a mediunidade, e a terceira visão e essas capacidades mediúnicas, elas acontecem como o florescer de um processo evolutivo. Ok? Então você planta uma semente, você passa a vida regando essa semente, trabalhando essa semente, essa árvore vai crescer, e na devida época, na devida estação, ela vai dar flores e vai dar frutos. Assim é a construção da mediunidade, assim é a construção da abertura da terceira visão para um processo sério. Por isso que eu gosto das escolas iniciáticas do passado. As escolas iniciáticas que tinha toda uma preparação do aluno, todo um treinamento, todo um ensinamento filosófico, para aí sim a mediunidade e a paranormalidade se manifestar com segurança e com equilíbrio na vida dessas pessoas. Ok? Muito bom. Vamos lá. Então, vamos falar daquilo que nos interessa, da mediunidade adquirida, né? Que é a mediunidade onde você treina, onde você trabalha para isso, que é o que interessa em nossos cursos, né?